Pois é, vamos entender um pouquinho então por que a liberdade e a diversidade de ambientes vir para a natureza ajuda o meu amigo Jeff Karp a inovar e a desenvolver soluções para medicina. Antes de tudo, não esqueça, assine o canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e fique atento, porque de quando em quando a gente vai colocar conteúdo para vocês aqui que vai trazer bastante informação como essa de hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu vivi quando eu fazia meu curso de pós-graduação em Harvard. E no módulo de inovação eu tive o prazer de conhecer um cara que se chama Jeffrey Karp. O Jeffrey, ele é o dono de um laboratório de inovação em saúde que se chama Karpers Lab. O Karpers Lab, para vocês terem ideia, tem cerca de 8.000 patentes em saúde. E o Jeff é um engenheiro biomédico, cerca de 35 anos de idade hoje. Tá? E aí eu estava conversando com ele, falando, puxa Jeff, como é que você tem tanta criatividade para resolver tantos problemas? Eu falei, é simples, é só viver num ambiente diverso e procurar soluções que muitas vezes já estão postas na natureza. Esse assunto é um assunto bacana e a gente vai abordar novamente essa questão da diversidade quando a gente for falar de liderança aqui. Porque um dos princípios fundamentais do líder do futuro é justamente ter essa diversidade, é conseguir conviver e ter empatia com pessoas que têm pensamentos diferentes, religiões diferentes, credos diferentes, preferências sexuais diferentes, preferências políticas diferentes, que são de profissões diferentes. Então, um médico conviver com um engenheiro, conviver com um advogado, com um especialista em marketing, com um arquiteto, e todos unidos aí realmente na tentativa de encontrar uma solução. E por que isso é importante? Porque cada uma das áreas da ciência está acostumada a estudar o problema, a resolver o problema de uma forma diferente. Seja no método de identificação do problema, de decomposição do problema em problemas menores, em tarefas menores a serem solucionadas para poder solucionar a tarefa final, seja pelo background, pela experiência que esses indivíduos têm ao longo de suas vidas, e que são experiências diferentes conforme a sua área de atuação, e portanto trazem bagagens diferentes e podem contribuir para a solução. Mas além disso, existe a questão aí central da natureza. Por que o Jeff foi para a natureza? Porque o ambiente onde ele estava totalmente isolado do que ele costuma, né? E ele viu ali soluções que estavam postas e que a gente às vezes não presta atenção. Vamos lá? Para vocês verem? Não esqueça, hein? Assina aí o canal, compartilha. Pessoal, o Jeff foi procurado certa-feira por um cirurgião cardíaco pediatra. E esse cirurgião ele se incomodava muito porque ele precisava fechar defeitos cardíacos que comunicavam uma cavidade cardíaca com a outra. E as crianças eram recém-nascidas, né? Às vezes elas não suportavam aquela intervenção cirúrgica, que era de alto impacto, né? muito agressiva para uma criança recém-nascida. E essas crianças ou elas morriam da intervenção em si, ou aguardando ganharem peso para fazer a cirurgia. E aí esse cirurgião conversando com o Jeff, era um cirurgião lá de Harvard mesmo, falou, Jeff, puxa vida, eu queria muito que eu tivesse a possibilidade de, sei lá, ter uma cola, e que essa cola eu pudesse colocá-la por dentro de uma veia, um catéter, chegasse lá no furinho do coração e conseguisse lançar essa cola e dessa forma fechar essa comunicação. E aí o Jeff falou, poxa, mas por que você não faz isso? E ele disse, olha, eu não faço isso por uma razão muito simples. Primeiro, a cola é líquida. Como é que eu vou colocá-la num meio que está cheio de sangue, que também é líquido? O sangue vai lavar essa cola, ela não vai ficar nua. Segundo, o coração, ele está toda hora se contraindo e relaxando. Então isso impede uma posição fixa. Isso impede que eu consiga ter estabilidade suficiente para essa cola solidificar. Aí o Jeff falou, não, eu vou resolver esse problema para você. Não conseguiu resolver de imediato, obviamente, um problema complexo. E foi para um parque muito famoso na região de Boston, que é o Boston Commons. Ali o Jeff foi surpreendido por uma tempestade, aqueles pés d'água mesmo. Então, muito vento, muito volume de água, muita chuva. E ele não teve outra alternativa senão de se abrigar embaixo de uma árvore. Ele estava ali, ele ficou observando aquele fenômeno da natureza. Até que ele viu uma joaninha. E essa joaninha estava fazendo o quê? Grudada, imóvel numa folha, apesar do vento e apesar da água que praticamente lavava toda aquela região. Jeff pensou, olha,
Isso aqui, de certa forma, se assemelha à condição do meu cirurgião cardíaco, porque eu tenho aí uma força muito intensa, furiosa mesmo, e eu tenho, além disso, muita água. Como é que essa joaninha consegue ficar colada? Será que é alguma coisa mecânica? E aí ele foi examinar, pegou a folha, a joaninha, e foi examinar no laboratório, e isso surpreendeu quando viu que não, que era uma espécie de uma cola mesmo, que mantinha a joaninha imóvel ali na folha. E aí, como é que ele foi decodificar aquela substância? E ele viu que aquela substância, primeiro, era uma substância hidrofóbica, ou seja, ela repelia a água. E segundo, ela se solidificava muito rápido. Então ele desenvolveu um produto que ele aumentava a velocidade de polimerização, ou seja, de solidificação dessa substância, com a aplicação de um laser, que também era levado transcatéter até o ponto de injeção dessa cola lá no coração. E com isso, ele conseguiu desenvolver um produto que resolveu o problema do cirurgião cardíaco de centenas de crianças e até hoje resolve. Vejam, aqui o importante, pessoal, não é a gente falar do produto, não é fazer propaganda do Carper Lab, não é nada disso, eu não ganho nada com isso. Tá? A grande questão aí é dizer o método, mostrar para vocês como a diversidade ela conseguiu contribuir e contribui nas maiores organizações do mundo para uma experiência melhor, para que a gente consiga resolver problemas complexos, simplesmente fazendo o que o pessoal chama aí de pensar fora da caixa. Ao longo dos próximos vídeos eu vou abordar um pouquinho em mais profundidade esse tipo de metodologia, esse tipo de aplicação, que pode ser usado em várias coisas na sua vida, inclusive na gestão empresarial. A diversidade é uma das características fundamentais apontada por mais de 140 CEOs para o líder que vai liderar empresas ou corporações nos próximos 20, 30 anos. Fique atento e não se esqueça, viva a sua vida ao máximo, viva com inteligência.